Oi pessoal, eu sou a professora Juliana Figueiredo. Eu tenho os cabelos escuros, curtos, na altura das orelhas, tenho os olhos bem pretinhos da cor do jabuticaba, eu sou morena e tenho um sorriso bem largo. Eu estou vestindo uma camisa estampada, com um fundo azul e algumas folhas brancas. Atrás de mim tem um armário com livros, uma plantinha e o planeta Terra. Na aula O Rio de Janeiro e seus elementos naturais com o professor Zé Ricardo, vocês conheceram quais são os elementos naturais da cidade do Rio de Janeiro. E hoje, no nosso De Olho na Leitura, nós vamos ler alguns textos sobre esse assunto. Para começar, eu vou ler um trecho do livro chamado O Guardião de Livros, da escritora Christina Norton, que conta a história da transferência da Biblioteca Real Portuguesa para o Brasil por volta do século XIX. Trata-se da chegada de um português chamado Luís, que era um bibliotecário responsável por trazer todos os livros da Biblioteca Real de navio lá de Portugal até o Brasil, no Rio de Janeiro, que era então a capital. Então, quando ele estava chegando de navio, que também era chamado de fragata, a escritora disse assim: o nome desse capítulo do livro é Chegada. À medida que a fragata se aproximava do Rio de Janeiro, Luís, que tinha imaginado desembarcar numa praia no meio da selva, ficou surpreendido com as rochas colossais que emergiam do mar, escuras e lisas como se os ventos as tivessem polido para enfeitar a baía. No topo, distinguia alguma vegetação que lhes dava um aspecto menos fantasmagórico. Uma delas embelezava a entrada do porto e parecia ter sido esculpida por mãos de gigantes. Disseram-lhe que a chamavam Pão de Açúcar pela altura e a forma arredondada. Ao descer o olhar, ele descobriu praias de areia clara e pequenas enseadas, lagoas entre colinas com florestas de árvores desconhecidas para ele. E se não tivesse certeza de estar sem febre, poderia pensar se tratar de uma alucinação. O conjunto tinha o aspecto de uma tela enorme pintada com cores que nunca vira, colocada com a ajuda de Deus para o aliviar de todas as aflições passadas durante a viagem. A cidade estendia-se à volta do porto e as casas brancas misturavam-se com igrejas e praças, e Marrocos não podia negar que aquilo tudo era de uma beleza inigualável. É possível destacar nessa leitura o impacto que um europeu tinha ao ver a beleza de nossa cidade. O Rio de Janeiro é uma cidade deslumbrante, de uma beleza de tirar o ar. Até hoje nos encantamos, imaginem antigamente. A cidade do Rio de Janeiro floresceu em meio a seus cenários naturais, entre o mar e a montanha. E as suas belezas podem ser admiradas quando caminhamos pelas ruas e pelo centro histórico, navegamos pelo litoral, ou caminhamos, ou contemplamos a Baía de Guanabara do alto dos mirantes. As grandes áreas verdes das reservas ecológicas, dos parques e jardins, conduzem para um contato com a natureza carioca. Porém, a cidade, como a maioria das grandes metrópoles, enfrenta sérios problemas ligados às questões ambientais. São situações que atingem as diversas regiões do Rio, a começar, segundo estudiosos do tema, pela qualidade do ar, prosseguindo pelo saneamento básico, que tem a ver com como descartamos o lixo e para onde vai todo o esgoto das casas e prédios da cidade. A água também é uma enorme questão, tanto pela obtenção quanto pela qualidade da água para consumo. Nesse contexto, vamos ler um outro texto que foi publicado na internet para refletirmos sobre o assunto. A decadência ambiental do Rio de Janeiro. A fatura por toda essa farra com os recursos naturais está chegando. Resta saber quando iremos acordar para essa nova realidade. Pessoal, o que essa frase quer dizer? O que é uma fatura? É uma conta? Sim, isso mesmo. A conta da farra com os recursos naturais da nossa cidade, da água, das florestas, dos animais. Vamos usando tudo sem pensar que esses elementos podem acabar, se esgotar. Quer dizer, uma hora a conta vai chegar.
Entre os problemas ambientais da cidade do Rio de Janeiro, há itens graves que incluem o tratamento da rede de esgotos e o recolhimento de lixo e de entulhos diversos que são espalhados por aí. Esses exemplos são agravados pelo arranjo geográfico dos bairros e pela aglomeração populacional. Boa parte dessas situações interliga-se não apenas ao caráter ambiental, mas às contradições sociais que incluem a questão do crescimento desordenado da população e a ocupação desordenada. Essas questões fazem parte do dia a dia dos habitantes da cidade. O Rio, que é essa pequena porção do planeta, convive frequentemente com enchentes que fazem transbordar os rios, convive com derramamentos de óleo na Baía de Guanabara, que compromete a vida marinha, a vida aquática de um modo geral, e ainda com a ocupação desordenada de condomínios e casas que aceleram o desmatamento nas encostas da cidade. Várias são as causas das enchentes urbanas, mas entre as principais relacionamos as chuvas e ao tipo de piso e também lixo nos bueiros, erros de projeto que dá uma drenagem insuficiente e a ocupação irregular desse solo. Os rios precisam de mata e solo de terra para absorver a água da chuva. Como foram canalizados, esses rios acimentados com o processo de urbanização, aí os rios transbordam quando chove e aí entram outras questões, como bueiros entupidos, do lixo que é jogado nas ruas, falta de espaço para as águas escoarem. É interessante percebermos que os elementos naturais do Rio de Janeiro precisam ser preservados. Você frequenta as praias do Rio? Já foi à Floresta da Tijuca? Já nadou na Baía de Guanabara? Eita, agora eu fui longe, né? A Baía de Guanabara é extremamente poluída. Até existem contenções de todo o lixo que é descartado ali, mas a consciência da população e as medidas de preservação ainda não são suficientes para a conservação desse elemento natural que um dia encantou tanto aqueles que aqui chegaram há centenas de anos atrás e que deslumbrou tanto portugueses quanto o povo tupinambá que chegou muito antes, chamando a Baía de Guanabara de seu Guajupiá, o paraíso. Gente, o Rio de Janeiro é lindo, já foi mais lindo ainda e para continuar sendo lindo, os seus elementos naturais precisam ser preservados. Ficamos com essa reflexão. Até a próxima, pessoal!